Você quer trabalhar com games, você preferia estar numa EA Games, numa Ubisoft, numa Rockstar da vida, ou você gostaria de trabalhar numa startup desenvolvendo algo novo, algo ali meio secreto, algo que ninguém nunca ouviu falar, mas que pode ser a próxima esmeralda ali no mundo do desenvolvimento de jogos? A gente vai conversar sobre isso, então se liga nesse vídeo. Fala galera, eu sou o Unity. E eu sou o Gamarra. Bom, pra quem já tá inscrito já sabe, mas pra quem tá vendo aqui pela primeira vez, nós trabalhamos com jogos, Unity programador, eu sou animador 3D, e hoje vamos contar um pouco o que a gente acha. É melhor você trabalhar num estúdio grande ou é melhor você trabalhar num estúdio pequeno? Vamos elaborar algumas etapas aqui pra gente se organizar. Vamos começar financeiramente, porque acho que é uma coisa que a galera se preocupa. Muda muita coisa você trabalhar para um estúdio top ou um estúdio pequeno? Por incrível que pareça, não. Depende muito do estúdio. Tem estúdio grande que vai te pagar um salário X e um estúdio pequeno que vai te pagar X. De repente é uma startup muito aquecida que vai talvez te pagar mais, e um estúdio grande que não dá bola pra você e vai te pagar menos. Depende do seu nível também. Ou tem aquela empresa minúscula que não tem como te pagar mais, então vai te pagar um salário baixo. Isso varia de caso pra caso, eu não diria que é uma regra. O estúdio grande paga mais ou paga menos, e a startup vai pagar mais ou paga menos. Eu acho concordo. Que depende muito do caso a caso. Até porque às vezes num estúdio pequeno você consegue negociar coisas que valem a pena pro estúdio, porque tem pouca mão de obra ali. Que é o que eu sempre falo. Por exemplo, no meu caso, eu faço animação e rigging. Isso é uma coisa que não é tão interessante, às vezes, para um estúdio AAA da vida, que vai ter o departamento de animação e o departamento de rigging. Mas quando tem ali uma equipe pequena ali de 2, 3, 5 pessoas que vão fazer toda essa parte de arte de animação, tem um cara que consegue fazer os dois, muito bem visto. Então vale a pena até pro estúdio pagar uma graninha a mais pra mim, porque ele tá tendo que contratar eu ao invés de 2 pessoas às vezes. Então isso você consegue negociar um salário até maior do que se estivesse entrando pra uma empresa que não, você sabe rigging também, legal, senta lá, Cláudia, mas você vai fazer só animação porque tem todo o departamento de rigging ali que eles vão fazer toda essa parte. Então eles dão conhecimento que pra eles não é tão importante. Acho que já dá pra emendar com isso a questão, por exemplo, para programador. Se você trabalha numa empresa menor, num estúdio pequeno, você vai ter que usar muitos chapéus, ou seja, você vai ter que programar coisas diferentes. Então, vai talvez exigir um pouco mais de você, porém o seu aprendizado vai ser muito maior. Então, se você quer aprender e evoluir muito, eu acho que num estúdio menor você vai aprender muito mais do que num grande, que cada um vai fazer a sua. É igual aquela fileira de máquina, assim, né, de indústria. Cada um aperta um parafuso e você vai ser especialista em apertar aquele parafuso, mas você não vai fazer muito aquilo. Então, vou programar só UI. Numa empresa grande você vai ficar ali só na UI, só na UI. Na empresa que eu tô, que é pequena, eu sou o especialista da UI, porém eu ajudo em várias outras coisas, em vários outros sistemas. Então é assim, cada um tem sua especialidade, mas você acaba pondo a mão na massa meio que em tudo. E o aprendizado é muito rico. Então, se você perceber alguém que já está há muito tempo na área, que trabalhou em estúdios pequenos, esse cara pode ter certeza que ele mexeu com muito mais coisas diferentes, tem um conhecimento mais abrangente do que alguém que sempre foi para os grandes, que ficou focado só numa coisa. Ele pode até ser melhor ainda naquilo, mas se mexer um pouquinho pro lado e pedir para ele fazer outra coisa, talvez já fuja do que ele saiba. Exatamente. Não necessariamente só porque ele é muito bom numa coisa que ele é um profissional melhor. Depende de onde do que a empresa vai precisa, exatamente. Então, até vai um parênteses, né? Se você não foi chamado para uma empresa, talvez você não serviu para aquela vaga, mas não quer dizer que você seja ruim. Exatamente. Pode ser que a sua especialidade não atendeu para aquela empresa. Bom, então financeiramente não muda tanto. Não muda tanto. Varia mais de caso para caso. Um que eu acho que muda bastante seria uma questão assim de reconhecimento, digamos. Prestígio no mercado, né? Você falar, eu trabalhei num título AAA, eu trabalhei no Diablo da Blizzard. Por exemplo. Você ganha uma badge ali de respeito. É o verificado God of Twitter, War quase. Ragnarok. Você ganhou um verificado ali do Instagram e do Twitter. Basicamente você trabalhou num jogo grande, você vai ter nome, então o seu currículo vai ficar muito atrativo por causa disso. Você tem um portfólio com grandes nomes, né, grandes jogos, mas nem todo mundo busca isso, e tem um preço também, né, porque já que o lado bom das grandes é o prestígio, tem o lado ruim, que normalmente você vai ter mais tendência a burnout e estresse
nas grandes do que nas pequenas. Com certeza. Faz tempo já, mas teve quase que um processo que as esposas dos programadores que trabalhavam na EA fizeram, porque não viam mais os maridos, estava todo mundo trabalhando demais e tal, porque era isso, eram outros tempos, ok, isso faz um certo tempo já, mas ainda tem, acho que um pouquinho disso ainda, assim. Inclusive, se você quiser saber mais, a gente entrevistou o level designer do Diablo 2, tá aqui o link. Foi uma entrevista sensacional. Também falando sobre esse caso, teve o Mark, que é o meu chefe, que é o CTO da minha empresa. Vamos deixar o link aqui também. E recomendo que vocês vejam todos os Formando Talks, porque realmente é um quadro que a gente traz grandes nomes, que vale... O aprendizado é uma coisa que você não vai aprender numa faculdade, num curso por aí. Realmente são insights que só quem tá na área mesmo que pode dizer, e a gente tá trazendo pessoas bem grandes para fazer essas entrevistas. Mas voltando então, tem essa cobrança que num estúdio pequeno é bem mais de boa. É mais de boa. Eu sempre gostei mais de trabalhar nos pequenos. Confesso que no começo meu sonho era trabalhar na Blizzard. Agora eu vejo que pra mim tanto faz. Se tá me pagando um salário que eu gosto e é um projeto que eu acho interessante, eu não tenho mais essa vontade de eu tenho o prestígio de trabalhar num jogo super renomado. Eu acho que tem coisas mais importantes. Eu acho que a minha saúde mental vale mais do que isso, porque realmente, apesar de não ter mais os abusos que eram nessa época, né, sei lá, 20 anos atrás, eu ainda acho que os estúdios grandes, você tem uma pressão maior de entrega, principalmente com prazo, do que os pequenos. Eu acho que os pequenos são mais flexíveis e você consegue ter mais essa liberdade, até para pedir algum dia de folga ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que é muito mais de boa do que esses maiores, porque toda empresa grande tem processos mais engessados, assim, é mais burocrático, seu chefe não tá nem aí pra você, porque ele tem que cuidar de mais um monte de gente, enquanto na empresa pequena eles tendem a valorizar você, eles querem que todo mundo tenha saúde, né, fora o bem-estar, enfim. Você pode dar mais sugestões em coisas, pode dar mais ideias. Exatamente, você tem mais poder, não poder, mas mais liberdade, falas, mais palavra, mais voz, isso, mais voz. E então você se sente mais parte do projeto, até porque você vai ter que acabar trabalhando em diferentes partes. Eu acho que assim, uma coisa que a gente pode dizer que a gente já viu na prática até, que algumas pessoas que a gente convida para o Formando Talks, que são de estúdios grandes, muitas vezes já desmarcaram várias vezes, porque falaram, putz, tem que fazer hora extra, ou tem que fazer uma reunião aqui fora do horário e tal. Então isso é um sinal de que realmente, quando a gente chama gente dos estúdios mais indie, de startup, coisa assim, sempre é tranquilo. De empresas maiores, sempre tem uma certa dor de cabeça com agenda por causa disso. A galera tem que desmarcar em cima da hora. Faz hora extra, fica... Exatamente. Eu nunca fiz uma hora extra na empresa que eu trabalhei, que eu trabalho hoje. Eu também não. Eu trabalho pegando outros freelas e eu me estresso com isso, mas nunca em um único freela, em uma única empresa pegar hora extra. O que eu já fiz assim, ontem não trabalhei direito de manhã porque tive um monte de coisa em casa pra fazer, então eu vou dar uma compensada aqui à noite. Mas assim, Lucas, vai lá, fica até 10 horas da noite porque amanhã a gente tem que entregar. Não teve isso. Então é bem mais tranquilo. Enfim, meu perfil é realmente de trabalhar em startup, de empresas menores. Que tem uma diferença quando a empresa vira uma corporation, que falam, né? Uhum. Uma empresa, às vezes ali você faz uma reunião no Discord com todo mundo ali da empresa, quase, tal, reunião às vezes mensal até. Quando já viram uma empresa que tipo já tem um setor de RH grande, já tem um monte de departamentos, a empresa tem 1000 funcionários, coisa assim, é outra pegada, você vai ser cobrado de uma maneira diferente, você é mais uma ferramenta ali até, é mais fácil de você ser substituído, mais fácil de você não ser visto como uma pessoa, ser visto como um funcionário só. Trabalhando em empresas menores é muito mais tranquilo isso, você tem muito mais esse lado humano bem mais forte, digamos. Resumindo bem, se você não liga para esse prestígio que é ter no seu portfólio um jogo super famoso AAA, a gente recomenda que você vá para os menores, até porque isso vai ter muito menos dor de cabeça. Tem muito estúdio pequeno. Estúdio pequeno lá fora é tipo estúdio com 50 funcionários, que aqui no Brasil já seria uma empresa relativamente grande até. Mas assim, estúdios assim nesse nível tem muito. Que às vezes você vai estar desenvolvendo jogos que nem todo mundo conhece, mas que tem um nicho da população que adora aqueles jogos, por exemplo. Ou que você vai estar tentando vários jogos diferentes
e às vezes um pode ser que explode e dê certo. Então também é legal você saber assim, putz, olha, um jogo super legal lá foi feito por 12 pessoas e às vezes você pode ser uma dessas 12 pessoas. Então pode ser que você consiga esse prestígio também de ser o que explodiu um jogo porque era indie. Você fala, eu fui um dos desenvolvedores, por exemplo, do Hades, que concorreu ao jogo do ano. É um puta prestígio também, é bem legal. Mas as chances disso acontecer são bem mais baixas que se você fosse um dos desenvolvedores que desenvolveu qualquer um dos Assassin's Creed, por exemplo. E também tem a tendência de que os estúdios menores vão fazer jogos mobile, né? Então, dificilmente você vai trabalhar num título... lá fora não necessariamente. Aqui no Brasil, muito provavelmente. Lá fora nem tanto, né? E conforme você vai ganhando mais experiência e tendo mais, né, currículo, você consegue filtrar e escolher melhor qual estúdio você quer trabalhar. Então, você não quer trabalhar com jogos mobile, você vai conseguir eventualmente uma vaga em um estúdio que façam jogos para PC, para console. Né? Que foi o que eu busquei agora, né? Mas no começo você vai ter que aceitar realmente o que vier e é válido para sua experiência. Depois você vai conseguindo escolher melhor. Não precisa focar exclusivamente no estúdio que desenvolve o jogo que você é muito fã. Senão você vai se frustrar. Eu já me frustrei com esse tipo de coisa. Aquele é o estúdio dos sonhos, não deu certo. Aí sua vida acabou. Não. Às vezes assim, você pode até conseguir entrar nesse estúdio e você perceber que mas é um trabalho como outro qualquer, tipo... Quebra a cara, não é nem tudo aquilo que eu imaginava. Então assim, honestamente, acho que você tem que imaginar que isso é uma carreira, uma profissão. Não é, por exemplo, você ser um jogador de futebol que tipo, eu gostaria de jogar no Real Madrid, eu gostaria de jogar no Barcelona. Não, você tem uma carreira mais normal, mais comum mesmo. Então você trabalhar num estúdio pequeno, você trabalhar numa outra coisa, pode te dar uma alegria muito grande também. Não precisa necessariamente ser só num estúdio grande desenvolvendo o jogo. Tem muita coisa fora o jogo, eu acho. Toda essa cultura da empresa, todo esse ambiente do desenvolvimento de jogos é uma coisa que eu hoje valorizo mais do que necessariamente o jogo em si que eu estou desenvolvendo. Tem jogos que eu desenvolvo que eu acho super legais, tem jogos que eu não dou tanta bola, mas às vezes foi tão legal participar daquele jogo que eu nem acho que o jogo é legal, mas todo o desenvolvimento dele foi tão gostoso, foi tão legal, aprendi coisa, a galera era gente boa. Isso pra mim hoje fala muito mais alto do que o nome do título que eu tô desenvolvendo no final das contas. Até porque se você trabalhar num jogo, provavelmente no final do projeto você não vai estar nem tão interessado em jogar ele mais. Porque você ficou tanto tempo só vendo aquilo, só falando sobre aquilo, só naquilo, você não vai querer ficar mais jogando aquilo lá. Talvez você jogue um pouco pra ver finalmente o projeto pronto e tal, mas não vai ser com o mesmo pique que quando você é só o jogador, por exemplo. Mas pelo menos no meu caso, acho que... Isso acontece mesmo, então talvez você trabalhar nos jogos que você sempre jogou e sonhou, talvez estrague até. Talvez, ou talvez não, talvez você ame aquilo e se realize. Então vai de cada caso. Pra mim, eu prefiro trabalhar num estúdio pequeno, eu me sinto melhor. Como eu falei, o salário depende de cada caso, não é só porque é pequeno que vai pagar mal, muito pelo contrário. Tem startups aí pagando muito bem, né? Eu tô feliz onde eu tô. Espero que vocês também encontrem algum lugar assim. E não fiquem frustrados se o sonho de vocês era uma Blizzard, uma EA, Ubisoft. E não conseguiram, porque talvez até vocês estão melhores também, fora, né? A gente até comentou que tem esse prestígio, mas não é porque você entrou numa Blizzard Soft que você é bom também, né? Você pode ser o júnior da Blizzard ou você pode ser o sênior de uma startup que tá fazendo uma coisa super revolucionária, uma coisa super diferente, que é muito melhor você ser o sênior do que o júnior na outra. Sim. Então tem essas questões que eu acho que esse prestígio de ser uma grande empresa, que às vezes você vai falar o nome do jogo e todo mundo vai conhecer, no final das contas isso não necessariamente vai trazer dinheiro pro seu bolso e isso não necessariamente vai trazer felicidade. Talvez isso aí traga burnout e o preço disso é você estar agradando pessoas que não vai fazer a menor diferença às vezes. É você querer se mostrar quase assim, ter um... É igual comprar um carro mais caro só pra se exibir. Não necessariamente você precisava daquilo, ou você é mais feliz por ter aquilo. Eu gosto bastante dessa cultura do estúdio pequeno que você... Eu também. Você consegue conversar com o CEO, você consegue conversar com o dono, você tem um problema, você consegue conversar com as pessoas mais de boa. Tem uma união maior no time. Eu acho que isso
faz uma certa diferença. E a sua relevância dentro do projeto é muito maior. Exatamente. O que seria numa dessas, você vai ser só mais um nome daqueles 300 daquela listona interminável. Olha, eu fiz a grama do sapato do bandido do jogo ali, ou putz, olha, eu fiz todas as animações de um jogo e tal, é diferente. Eu fiz todas as animações de tais personagens e tal, é legal. Eu acho que isso dá um carinho pelo projeto grande também. Eu gosto, assim. Hoje, mesmo que me oferecessem uma vaga num estúdio grande, eu acho que eu não aceitaria por causa disso. Eu gosto de estar num estúdio assim que você consegue ter contato com o alto escalão bem tranquilamente, que você consegue não ter esse desespero, que você fala assim, putz, eu preciso tirar tal dia de folga, beleza, não tem estresse. Eu acho que vale a pena. Acho que é uma coisa que a galera não para muito para pensar, que um estúdio pequeno tem suas belas vantagens. Mas depois que você começa a perceber elas, eu acho que você começa a valorizar bastante também. Bom, então é isso. Se você gostou do canal e quer saber mais, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like aí. Comenta, né? Qual estúdio você gostaria de trabalhar, ou se agora você realmente viu que não faz muita, né, diferença trabalhar num pequeno ou num desses grandes. O importante mesmo, Yuri, é ser tá feliz. Fazendo o jogo e ser feliz. Exatamente, é isso aí. Então, muito obrigado, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou. Valeu.